Como que vocês estão, meus delinquentes Sonark Animes aqui falando, e eu disse pra vocês que eu unificaria todos os resumos curtos que eu lancei até o momento. Então com vocês o resumo unificado de Dandadan que lançou esta semana no canal. Já fora da caixa, a representante está conversando com a vovó Miau sem saber o que fazer. A gente nota que tem diversos amuletos Gaizan Daishi. A vovó Miau perde a paciência com ela e diz apenas para ela colocar o baú amaldiçoado em cima do pano preto. E pelo amor de Deus, para não derrubar aquele maldito baú. Que somente depois dela colocar o baú em cima do pano preto, ela tem liberdade total de tocar no baú em si. E após isto, pegar cada miniatura de pessoa que está lá com extremo cuidado, porque até mesmo um único risco é capaz de matar eles. A representante diz que não está entendendo como que ela vai arrancar o baú de cima do banco, já que ela não consegue tocar nele. A figurante delinquente que está do lado da representante pega dois gravetinhos e pergunta: e que tal assim? Antes da vovó Miau terminar de falar que eles não podem tocar no baú, não importa se é com o graveto ou não, a delinquente desaparece em um instante. A vovó Miau lá de dentro dá pra ouvir ela chamando todo mundo de idiota. Ela então pergunta se sobrou alguma fitinha preta, e se sobrou ela é a única coisa que vai permitir que eles toquem na caixa, e recomenda que eles enrolem essa fitinha preta que sobrou para poder erguer a caixa de cima do banco. A representante diz que vai tentar, mas a vovó Miau grita dizendo que é pra cabeçuda fazer aquilo, já que a cabeçuda possui resistência espiritual. A cabeçuda então escuta aquilo lá e fala: eu não vou fazer nada que essa velha tá me mandando. A representante começa a pedir para ela ajudar, já que ela é a única que consegue fazer aquilo, e ela continua dizendo que não. A vovó Miau despiroca a cabeça lá dentro e diz que vai matar aquela cabeçuda. A representante continua insistindo, dizendo que não consegue salvar ninguém sozinha, e a cabeçuda diz que o propósito dela não é salvar ninguém, e sim ser uma cantora, que ela está assombrando ela apenas para ela se tornar uma cantora. De repente a cabeçuda começa a emanar uma energia espiritual e avança em direção à representante. Ela é envolvida por uma energia espiritual muito forte e não consegue se livrar de forma alguma. Uma enorme explosão dá em volta do pessoal e todos olham assustados. Quando finalmente a câmera abre, a gente vê, bom, um belo biquíni, por assim dizer. Um belíssimo biquíni. A cabeçuda então pede para todo mundo aplaudir ela, que ela vai cantar uma bela música. Logo a representante fica extremamente envergonhada, a não ser se fosse um vampiro gostosão que estivesse enxergando ela agora. Mais uma vez ela fica insistindo para cantar, e os pervertidos que estão em volta dela querem muito ver aquele show. Nossa menina começa a passar mal de ansiedade e lá dentro a vovó Miau diz: maldita cabeçuda! Ela começa a socar o chão dizendo que vai mandar aquela maldita boneca cabeçuda direto pro colo do capeta. Enquanto isso, a Yase está ferida de joelhos no chão e o Okarun tenta convencer a cabeçuda a resolver a situação. Ele fala mais algumas coisas, mas ela não a escuta. Por fim, eles finalmente desistem. O baú começa a desabar, todas as estruturas lá começam a desaparecer aos poucos e todo mundo lá entra em pânico. A vovó Miau explica que se aquela onda de destruição tocar nele, todos ali sumirão para sempre. Sem céu, sem inferno, apenas desaparecer. A vovó Miau começa a gritar pro Pokémonzinho cabeçudo dizendo para salvar ela ou ela vai acabar com a raça e a existência dela, e a Yase pede apenas para o Okarun aceitar a morte. Enquanto isso, o personagem que mais representa cada um de nós aqui, Kokuro Serponiano, está pesquisando um emprego decente para ele trabalhar, já que ele ganha muito pouco. E subitamente, todos lá começam a flutuar inexplicavelmente. Cada delinquente, Okarun, a vovó Miau e os demais. A Yase é a única que resta no chão, até que Okarun, como que leva ela junto pro colo do capeta, pega na mão de Yase. Ela diz que não está entendendo aquilo e começam a subir em direção ao céu. Eles perguntam pra vovó Turbo, perguntando: ô véia porreta, que diabos está acontecendo aqui? A vovó Miau diz que não faz a mínima ideia, já que ela não tem asas para voar. De repente a Yase começa a ouvir uma música no fundo. Ela não entende direito o que está acontecendo e cada vez eles estão subindo mais alto. A vovó Miau diz: maldita filha da puta, não acredito que ela está fazendo isso. Todos ficam lá emocionados, vendo a representante cantar lindamente de biquíni. A vovó Miau não consegue acreditar que a mulher casco, no caso a cabeçuda, está simplesmente manipulando a gravidade. Enquanto ela canta lindamente, todos estão devidamente emocionados. Os bonecos da caixa começam a levitar para fora, e é os bonecos da caixa, tá, seus pervertidos? Já fora da caixa, a Rin está totalmente surpresa pelo que está acontecendo, todas as coisas flutuando ao seu redor. A cabeçuda começa a explicar para ela que o poder dela é relacionado à gravidade, então era normal ela conseguir controlar esse poder. A Rin, então, completamente extasiada, começa a cantar cada vez mais alto. Os figurantes então decidem ajudar, eles pegam uma aparelhagem de som de uma van que ninguém sabe nem como foi parar ali e começa: yo, 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 todos lá aleatoriamente tocando um som maneirão pra caramba. Rin então eleva ainda mais a sua voz, esquecendo completamente que tá cantando seminua. Seus poderes ficam um pouco mais fortes. E voltando para dentro do baú, Okarun está surpreso que a Rin, no caso a nossa representante amante de vampiro gostosão, está utilizando os poderes da mulher casco cantando.
A vovó Turbo, por outro lado, fica puta porque ela está tomando momentos de glória dela, que ninguém pode fazer isto com a deusa da velocidade. Mas como nem todos são flores, eles percebem que a Yase está pesada demais e não consegue ser levitada pelos poderes da Rin. A vovó Turbo olha pra Yase e pergunta: não me diga que você comeu alguma coisa desse lugar, Momo. A gente percebe então que esse baú amaldiçoado tem o mesmo princípio do submundo da mitologia grega, que se algum ser vivo se alimentar daquele local, ele ficará preso à existência naquele local, assim como Perséfone. Sonarken também é cultura. Ocaron então decide pegar a bola dourada dele e repassar para Yase, já que provavelmente os poderes dela voltariam ao normal e ela conseguiria sair daquele local. Ela apanha a bolinha, mas infelizmente não afeta nada. A vovó Miau diz que essa maldição que a Yase está sofrendo é graças à carta das cantigas féricas. Eles terão que derrotar a maldição antes que o baú seja completamente destruído. A vovó Miau, sem pensar duas vezes, salta pra cima de Yase e diz que ficará com ela para protegê-la, que já que ela possui a sorte total do lado dela, é mais seguro pra Yase esperar daquele jeito, que somente com sorte elas saiam vivas dali, enquanto Ocaron destrói aquela maldição. Antes de definitivamente Ocaron ir até lá fora, a vovó Turbo explica pra ele que o tempo passa diferente desse local, que uma hora lá fora equivale a alguns dias dentro do baú, então o relógio vai começar a girar no exato instante que você sair. Quanto mais tempo demorar, mais perto nós ficaremos da forca. A Yase olha bem nos olhos de Ocaron, pede para ele por favor destruir aquele idiota. Mais uma vez eles se olham por um breve momento, a Yase já tentando soltar as mãos de Ocaron, então ele começa a dizer: a Yase, ficamos separados por pouco tempo, mas isso foi muito difícil de lidar. A Yase começa a ficar assustada ouvindo aquilo e ele finalmente diz: o que eu quero dizer é que, Yase, eu te amo. O rapaz, tô nervoso. A Yase olha pra ele com o rosto cheio de lágrimas e ele continua dizendo que não importa quem seja, ele jamais irá perder ela. A vovó Turbo fica pistola dizendo que não é momento de se declarar pra alguém, que ele é um imbecil e está sendo inútil no momento e não pode fazer aquele tipo de coisa, já que isso traz azar, e implora pra ele pelo amor de Deus e derrotar aquela criatura maldita o mais rápido possível. E é lógico que ela fala palavrões muito melhores que esses. Enquanto tudo naquele local está um completo caos, Ocaron se declarou pra Yase e nosso amigo Rokuro e o policial estão segurando vela. O Kuro pergunta como ela se sente, já que ouviu isso a primeira vez, e o policial diz que não acredita que aquilo está acontecendo. O Ocaron ainda continua segurando as mãos de Yase e lentamente ela tira as mãos de cima da mão dele. Ocaron grita chamando ela e diz: eu tenho certeza que você consegue, Ocaron, acabe com esse monstro babaca. Ocaron, enquanto é elevado para o céu, ele promete para Yase que vai resolver tudo aquilo. E a Yase diz que é bom, porque ela quer ouvir aquilo mais uma vez, e dessa vez que ele faça direito. Ele continua dizendo que sim várias e várias vezes enquanto é elevado para o céu, e a Yase ainda repete mais vezes, pedindo para ele prometer que vai se declarar para ela mais uma vez. Até que finalmente a cena corta, não deveria, mas cortou, e a carta férica já está completamente fora do baú. Enquanto ela sobe o mais alto possível, ela diz: espero que esse corpo aguente só mais um pouco, somente até eu sair daqui. Eu esperei esse momento por tanto tempo. De repente, a carta férica escuta alguém chamando ela. Ela olha para o lado e é o figurante delinquente. Logo ela se pergunta como diabos ele está conseguindo voar pelo céu. De repente, uma enxurrada de corpos de delinquentes começam a levitar. Tá parecendo minha antiga escola. A carta férica ainda continua perguntando o que diabos está acontecendo e todo mundo lá sem entender absolutamente nada. Em meio a tudo aquilo, a nossa Bela Idol está finalizando o show dela. Todos são libertados do baú, menos a Yase e a nossa querida vovó Miau. O corpo de Zuma é descartado pela carta férica, completamente imóvel. Logo ela diz: eu estou no lado de fora. Finalmente eu consegui. Todos os valentões correm em direção a Zuma enquanto observam a carta férica falando. Eles tentam sentir a pulsação de Zuma, mas logo percebem que não está tendo pulsação. A carta férica mais uma vez diz: graças a você, eu fui capaz de sair para brincar. Você travou uma luta heróica. Não deixarei que a sua morte seja em vão. Sou capaz de ouvir a melodia de quem luta. São vozes cantantes de quem sente o torpor da sua raiva. Doravante eu encontrei o possuidor de um poder maravilhoso. A carta férica olha encarando Rin e logo diz: você, minha criança, tem o potencial de destruir o mundo. E esta capacidade encontra-se dentro de você. Logo nós percebemos uma mudança no olhar de Rin. Finalmente, após toda aquela enrolação, a carta férica encara diretamente Rin olhando nos olhos dela. Então logo ele começa: oh Jenny, quem imaginaria que você estaria em um lugar como este? E agora, por favor, abra sua mente. Gay também... Ih, errei a música.
e me permita ver a sua verdadeira face. A gente observa a Rin caindo no abismo que é os seus próprios pensamentos, e lá dentro dos pensamentos de Rin, a gente vê ela na forma juvenil que ela possuía. E as cartas representando Mai, a sua avó e a sua mãe, ambos fazendo exatamente o que faziam quando ela era mais nova, deixando todas as responsabilidades com apenas uma criança. Ela continua observando aquilo e a carta férica adentra o interior dela. Logo, ela está completamente amarrada, indefesa, e sob o controle da carta, a Rin começa a pensar da seguinte forma: isto é realmente muito injusto. Por que eu, uma criança, tinha que cuidar de todas as coisas? Todas as crianças se divertiam tanto enquanto eu tinha que trabalhar. Eu também era uma criança, eu também gostaria de me divertir com eles. Porque eu sou a única que preciso sentir dor. Eu não vou perdoar ninguém. A única coisa que eu quero é que todos sejam completamente destruídos. Não leva muito tempo e a carta férica é finalmente repelida e sai do interior do corpo de Rin. Ela começa a olhar aquilo sem acreditar no que está acontecendo e revira os olhos de tanto ódio. Logo aparece a nossa bela cabeçuda e diz: isso é claro, eu jamais permitirei isso, afinal de contas, eu com essa cabeça gigantesca sou a empresária de Rin. E mais uma vez a gente vê a Rin com seu belo biquíni completamente vermelhinho enquanto os delinquentes estão pulando ouvindo a bela canção que ela está prestes a começar a cantar. A Rin aproxima o microfone da sua boca, a carta férica então posiciona sua carta de boca em forma de ataque, como se fosse o Yu-Gi-Oh! Roubando o turno dos outros. A boca da Rin simplesmente desaparece. Então a carta férica olha para ela e diz: que pena, mesmo que eu não seja capaz de controlar a sua mente, eu ainda posso controlar partes do seu corpo. Voltando para dentro do baú, finalmente quando o Karun, Hokuro e o policial estavam quase saindo, Rin para de cantar e todo o seu poder gravitacional é desfeito. Então eles começam a despencar no ar. Hokuro diz que precisa fazer alguma coisa porque ele já ficou muito tempo fora do trabalho, e se ele não voltar a tempo, com certeza o chefe dele vai dar uma bronca nele ou provavelmente obrigará ele a fazer hora extra. Eles começam a despencar do céu cada vez mais rápido e Hokuro utiliza suas nanos skin para fazer uma mochila jato. O Karun e o policial que quer prender todo mundo seguram nas pernas de Karun e eles começam a voar cada vez mais alto. Mas logo o combustível do Hokuro começa a acabar. Ele diz que já chegou no seu limite e todos pedem para ele continuar. Por fim, o policial diz: escute, carinha do mercadinho, eu quero que você conquiste os céus. Hokuro, como ele é muito pessimista, diz: não, já era, eu creio que esteja na hora de soltarem os meus pés e aceitar a morte. Voltando até a carta férica, finalmente todos os valentões viram que estavam em maior número e decidem partir para cima dela. Todos eles entram em uma batalha campal, enfrentando aquela criatura gigantesca, quando de repente ela ativa sua carta do olho e todos eles simplesmente perdem a visão. Logo eles começam a ficar perdidos, perdendo sentido por sentido, visão e audição. Os poucos que ainda enxergam acabam se deparando com o controle mental da carta férica, e a gente vê mais uma vez os figurantes de Tokyo Revengers no anime errado. Os valentões começam a se espancar como se fosse uma cena dos Filhos da Anarquia. Por último chega o nosso cosplay da E-Honda do Street Fighter e segura os valentões que consegue, dizendo para eles protegerem as novinhas, já que elas são extremamente úteis para aquela batalha. Até que ele tem a brilhante ideia de olhar para cima e a carta férica acaba assumindo o controle do corpo dele. Mas para ser sincero, creio eu que aquele sem vergonha usou aquilo de desculpa para poder avançar em direção da Rin. Safado pervertido. Quando já está próximo de alcançar a Rin, o corpo dele é lançado de maneira inexplicável para longe. A Rin olha então, a carta fera também se surpreende ao ver milhares de amuletos Gaizan Daishi espalhados pelo campo de batalha. Pouco a pouco, graças àquela chuva de amuletos, muitos caem na cabeça dos valentões, fazendo eles recuperarem o controle. Por fim, Rin vê aquela situação estranha, olha para o lado, já que ela perdeu apenas a boca e não os olhos, e vê um belo vampirão gostoso em posição de batalha. A carta férica olha assustado para ele e diz: você? As menininhas ficam todas animadinhas, os valentões estão completamente derrotados no chão, restando poucos em pé, babando como se estivesse entrando em convulsão, e a carta férica continua dizendo: você que foi o homem que enviou o menino do sombreiro até mim. Ele foi muito útil, eu agradeço a você muito por sair de lá. Agora eu quero que me responda, por que você está me impedindo agora? A gente vê o personagem vampirão gostosão olhando diretamente para a carta férica e pergunta: eu sinto muito, mas
Quem deveria ser você mesmo? A gente observa o nosso belo rapaz, ele tem uma bela espada em sua mão. E finalmente temos introduzido na obra o cosplay do Sasuke Uchiha, olha que maravilha. Ele faz pose de super-herói e encara as cartas féricas enquanto ela diz: então você é esse tipo de pessoa, hein? O tipo de pessoa que eu não quero amizade. Eu achei que isso não fosse Tinder, mas tá bom, achei que eles estariam se matando. Logo a carta férica utiliza o seu poder do olho e arranca os olhos do Saint-Germain. E o meu celular deu notificação. Enquanto a carta férica diz que ele não será capaz mais de ver nada, ele envia os seus tentáculos em forma de bolinhas para atacar Saint-Germain. Ele mesmo cego, porque o olho que vê realmente é o olho da alma, começa a cortar todos aqueles tentáculos. A carta férica fica sem entender nada e a gente não vê a expressão da Rin porque simplesmente ela não tem boca. Então Saint-Germain pega algumas empolas do seu casaco maneirão da era vitoriana e acaba inserindo ele nos gumes da sua espada. Ele entra em combate utilizando a primeira forma do relâmpago e salta em direção às cartas féricas, tendo impulso no chão graças ao yokai da idosa puladora. Acredite se quiser, este é o yokai mais poderoso de Dandadan, até porque ele pula os rankings. Ele salta pelo ar e aonde ele salta ele deixa marcas floridas, como se fosse o passo da lua do One Piece. E em um piscar de olhos ele utiliza sua espada para cortar a carta da boca. Logo a Rin volta a falar normalmente enquanto ele utiliza Negreixas Madeixas, um yokai responsável pelos cortes de cabelo que as geishas eram forçadas a realizar. Tá achando que Sonarken tá brincando, rapaz? Sonarken também é cultura. Mas antes que eles possam comemorar, a carta é restabelecida mais uma vez. E a Rin estava espantada por conseguir falar, logo a boca dela some de novo. A carta férica diz que aquilo lá é extremamente inútil, que ele jamais conseguirá derrotá-lo apenas cortando as suas cartas, que ele consegue fazer um suprimento infinito daquilo, e que a Rin nunca mais vai abrir a boca de novo. Ele utiliza um dos seus tentáculos em forma de bolotinha e arremessa Saint-Germain para longe. Ele acaba defendendo utilizando a sua espada e invoca mais um yokai. O nome deste yokai é Felino Lacrimino, e como todo gatinho, antes de cair no chão, ele vira seu corpo e cai em pé. Logo ele avança mais uma vez em direção às cartas féricas. Ela volta a arremessar os seus tentáculos mais uma vez e envia todo o seu exército de delinquentes juvenis, enquanto ele diz que jamais alguém derrotará ele sozinho, mesmo que essa pessoa seja o primeiro e o único Conde de Saint-Germain. Por fim, todos os delinquentes vão para cima do Conde e a carta férica finalmente revela o homem que deu a bola dourada para Zuma. Ele pergunta para o Conde Saint-Germain que não faz sentido nenhum ele auxiliar a carta férica a sair do baú e depois confrontar ela agora. Por que somente agora? Ela finaliza dizendo: você colocou a bola dourada nas mãos do menino do sombreiro e até enviou ele para dentro desse maldito baú, mas depois de tudo isso você ainda está tentando me matar? Vamos, diga alguma coisa, seu cretino. Conde Saint-Germain, que teve tempo de passar condicionador porque seus cabelinhos estão balançando ao vento, diz: os tolos são iguais em todas as épocas. Ficam convencidos que a vitória é inevitável e abrem a sua guarda. E essas pessoas, os convencidos, sempre exibem as suas falhas. A carta férica despiroca da cabeça e envia diversas ondas de tentáculos enquanto Saint-Germain passa o ferro em todos os valentões figurantes. Ela diz que é um ser perfeito que jamais mostrou nenhuma falha e que jamais faria isso, até porque ele não é humano. Quando Saint-Germain começa a se movimentar pela parede, a carta férica diz que o maior erro do Conde Saint-Germain foi simplesmente querer libertar ela para finalmente matá-la. Você veio até mim sem nenhum preparo, e isso será o fim da sua maldita sorte. Conde Saint-Germain, como é parente do Homem-Aranha, para em meio ao prédio que ele está pendurado e diz: há poucos instantes atrás, você comentou que eu não te venceria sozinho, e explicando o seu poder para você mesmo, não porque tem alguém lendo essa história. O carteado tradicional japonês é formado por duas partes, as que são lidas e as que são escolhidas. Elas são sempre usadas em par. E contando as suas cartas, elas também possuem pares. E seguindo as regras do jogo, se eu pegar as duas cartas iguais, provavelmente você será destruído. A carta férica começa a chamar ele de imbecil e continua atacando ele ainda mais pistola que antes, dizendo que os devaneios que ele possui são infantis e idiotas, e mesmo que se fosse possível isto, sozinho ele jamais poderia fazer nada. Conde Saint-Germain, achando que está num desfile de modelo, sempre fala fazendo perfil enquanto está fazendo pose e diz: infelizmente, sozinho eu não seria capaz realmente de derrotá-lo. A carta férica responde dizendo que é exato que alguém sozinho jamais poderia derrotá-lo, e de repente, para nossa alegria e felicidade, aparece nosso menino Okarun, Rokuro e o policial gritando pelo nome de Unji. A carta férica despiroca da cabeça mais uma vez
e Okarun diz que vai acabar com a raça dele, já que ele tem assuntos a resolver com a Yase. Quando Saint-Germain olha mais uma vez para Carta Férica e diz: eu estava sozinho, porém agora com eles ao meu lado, podemos te derrotar. Todos então se preparam para enfrentar a Carta Férica mais uma vez. A Carta Férica por final grita: covardes malditos, como vocês ousam usar grupinhos para atacar uma única pessoa que está lutando sozinha? Vocês não têm vergonha mesmo? Ele começa a utilizar todo o poder dos seus tentáculos e enviam vários ataques em direção ao Okarun, o policial serponiano e nosso menino novo chamado Saint-Germain. Logo, o Okarun sai de lá correndo, dizendo que ele já usou o seu poder por 2 vezes e que infelizmente ele não consegue utilizar mais o seu poder. O Conde se aproxima mais uma vez de Okarun e pergunta se ele realmente não consegue usar os seus poderes, já que eles só vão conseguir derrotar aquela carta se eles destruírem todas as cartas juntas. Okarun pergunta quem diabos é ele, já que nunca viu ele na vida, e pergunta como que ele sabe o nome dele. Ele diz que vai falar em outro momento. A gente nota que Rokuro, o serponiano, conhece ele e pergunta o que o Conde está fazendo ali. O Conde diz que talvez não conheça ele, mas talvez tenha conhecido ele de outro lugar. E finalmente, encerrando um pouco essa conversinha, a gente vê os valentões se tramando no cacete. Arranha a cena para Okarun, já que ela não consegue gritar porque ela não tem boca até o momento, e ele pergunta por que ela tá vestida daquele jeito. Até que o policial se depara com o corpo do Unji jogado no chão. Ele cruza todo aquele campo de batalha e diz: aguente forme, Unji, por favor, não morra na minha frente, acorde. Ele olha o corpo de Zuma completamente desfalecido no chão e coberto de sangue, e diz para ele não abandonar ele também. Já dentro do consciente do Zuma, ele está naquela mesma vista que ele sempre tinha, o céu estrelado e ele ao lado do seu irmão, carregando seu belo guarda-chuva e com um belo sorriso no rosto. Até que Zuma olha para trás, seu irmão corre em direção aos seus pais e com um simples aceno seu irmão diz: ainda não é a hora, irmãozinho. Zuma sorri para eles e volta em direção ao caminho certo. Ele finalmente acorda e o policial fez ressuscitação nele. Ele pergunta se o Zuma está bem, se lembra dele, e o Zuma diz apenas para ele calar a boca. Por fim, o policial diz: assim que terminarmos isto, vamos voltar para casa. Cortando aquele drama maravilhoso, a Carta Férica recebe um tiro de raio de feixe de partículas do nosso amigo Rokuro. Rokuro se surpreende, até porque a carta consegue se recuperar de qualquer dano que ela receba, criando uma nova carta dos seus tentáculos em formato de bolinha. E mais uma vez, o Conde Saint-Germain avança em direção à carta, dizendo que só vão conseguir derrotar ela se todos atacarem juntos e destruírem completamente todas as cartas emparelhadas ao mesmo tempo. O Conde pergunta mais uma vez se Okarun vai conseguir utilizar os seus poderes, e Okarun continua se perguntando como que ele sabe dos poderes dele. Logo vem a imagem da Yase presa naquele lugar, esperando que ele ajude ela, e o nosso menino decide se assumir como protagonista dessa obra e diz: eu não tenho tempo a perder. Nós precisamos derrotá-lo o mais rápido possível. Ele começa a se transformar aos poucos, o seu corpo começa a entrar em colapso, o seu nariz e sua boca começam a sangrar, até que finalmente ele assume a transformação. Só que a gente nota que ela está um pouco diferente do habitual. Para finalizar, o Saint-Germain avisa: Takakura, eu quero que você foque no rosto. Senhor Serponiano, por gentileza, ataque os olhos. Nosso amigo Rokuro diz: a única coisa que eu quero saber é quanto que eu vou receber por esse serviço. Esse é o personagem que mais representa a gente no mundo. A Carta Férica continua enviando seus tentáculos em direção a todos eles, e o Serponiano continua desviando dos ataques também. Ela começa a utilizar ainda mais o seu poder e diz: jamais perdoarei um bando de covardes como vocês. Vocês são os únicos vilões aqui. Ao ver aquilo, Zuma, se movendo com dificuldade, começa a utilizar o seu poder, criando um novo guarda-chuva. Ele diz: então eu irei me juntar aos vilões também. A gente tem um foco no policial, ajudando ele a ficar em pé, já que ele utilizou muito do seu poder e o seu corpo está completamente danificado. A Carta Férica vê aquilo como alívio e diz: então a única coisa que eu preciso fazer para sair dessa situação é assumir o seu corpo e fugir daqui o mais rápido possível. Utilizando seus poderes, a Carta Férica começa a controlar o Zuma mais uma vez e se transforma no irmão dele. Enquanto adentra o interior de Zuma, ele percebe que Zuma só tem lembranças felizes agora com a sua família, e se pergunta por que ele não está conseguindo dominar mais ele. Maldito Zuma, eu quero que você pense no que sua mãe fez. Ela tentou te matar. Isso não te enche de ódio? Ela tentou matar o próprio filho. Por que você não está ficando com raiva? Já transformado, Zuma olha para ele e diz: você está errado. Ela tentou com muito empenho apenas proteger a própria família.
Como eu poderia odiar uma mãe como ela? Zuma então se lembra do rosto da sua mãe sorrindo no parque e a carta férica é completamente repelida. Ela fica completamente despirocada da cabeça e vamos dar uma imersãozinha nisso aqui. Eu caguei pra tudo que você pensa sobre ela. Vai logo, fique bravo e comece a odiar ela mais uma vez. Saint-Germain vê aquilo, desembainha sua espada e diz: vejam, aquela carta se alimenta apenas da raiva que a gente possui. Ela tenta dividir todos os humanos gerando conflitos. Parece básico, mas é o objetivo que ela possui. Porém, a gente não tem que ligar pro que ela pensa. Agora, todos ataquem de uma única vez. A carta férica envia mais uma vez os seus ataques em direção a ela e o Carão completamente entregue a sua forma yokai e diz: se isso for pela Momozinha, ele avança em direção a ela com toda a sua velocidade mais uma vez e todos desferem ataques completamente sincronizados, destruindo completamente a carta férica. Ao que parece até o momento, é claro. Finalmente, após uma batalha intensa contra a carta das cantigas féricas, o Karun, o Serponiano Rokuro e nosso Unji Uzuma derrotaram todas as cartas ao mesmo tempo, o que fez ela perder completamente o seu poder e finalmente ser derrotada. O Karun acaba perdendo a transformação e cai no chão observando o que está acontecendo. Vários feixes de energia saem da carta férica, devolvendo tudo que roubou de cada valentão. Inclusive a boca da Rin, porque nesse momento ela deve estar quase morrendo de vontade de soltar os pensamentos dela. O Conde Saint-Germain vê aquilo fazendo pose e todos ficam completamente surpresos. Mas finalmente o Karun se lembra que a Yase está lá dentro e grita para Rin cantar novamente. Ele tenta se aproximar dela, mas não consegue, já que suas pernas estão perdendo o movimento graças à transformação que fez o seu corpo entrar em colapso. Ele continua tentando se levantar enquanto avisa a Rin que a Yase ainda está no baú. Já dentro do baú, a geografia do lugar mudou completamente. Aonde antes estava tendo aquele combate brutal, não passa de ilhas flutuantes. Enquanto tudo é destruído aos poucos, a Yase está abraçada à vovó Miau. Ela agradece pelo fato dela ter decidido ficar ali com ela, e a vovó Miau diz finalmente, demonstrando um pouco de sentimento por um Hellis humano: até parece que eu iria deixar alguém importante para ser. De repente, as roupas de Ayase começam a se desfazer. A vovó Turbo olha aquilo assustada, vê que tá ficando sem tempo e diz: deixa pra lá, leve a Momo mesmo, ela é toda sua. A única coisa que eu peço é que não me leve. A Ayase começa a discutir abraçada com a vovó Turbo, dizendo: isso é o exato oposto do que você me disse há um segundo atrás, idiota. E aquela tal de boa sorte que você tem é coisa mais inútil que feriado no final de semana. A vovó Turbo responde gritando, dizendo que a única culpa quem tem é a Ayase, porque eles estão ali graças à idiota que comeu a comida daquele lugar. E pergunta por que ela teria que assumir a culpa por uma delinquentezinha como ela. E do nada a Ayase começa a flutuar, logo a vovó Turbo sente um alívio. E diz: será que não foi o Quatro Olhos que conseguiu derrotar a carta das cantigas féricas? E até agora eu não acredito que ele conseguiu vencer a tempo. A Ayase fica de ponta cabeça e o vestido dela favorece os pervertidos desse canal. Mas como ela é uma menina esperta, ela segura sua sainha. A vovó Turbo começa a reclamar dizendo que não vai dar tempo, já que o braço de Ayase também começou a desaparecer aos poucos e ela começa a gritar pedindo para reencantar com mais coração. Como se tudo de ruim já não bastasse, a Ayase percebe que a cabeça da vovó Turbo tá crescendo ainda mais. Logo ela cobre praticamente o corpo de Ayase inteiro. Finalmente eles veem a saída do baú e a Ayase está muito menor que a vovó Turbo. Eles são recepcionados pelo nosso nerdzinho favorito, menino Karun, e ele pega a Ayase como se fosse uma bonequinha. Olha para ela bem de perto e diz: é como que eu vou beijar essa coisinha? Ambos ficam sem entender nada e a cena corta para uma miniatura do Cabeça de Batata. Parece a carinha do Lula depois de roubar um dinheirinho passeando pela cidade. Conde Saint-Germain se aproxima, fazendo pose para variar, e diz: você não vai escapar de mim. Ele para bem em frente ao menino Lulinha e o menino Lulinha responde: companheiro e companheira. Tirando as brincadeiras do lado, ele diz: é como você me disse. Se você me tirasse de dentro do baú amaldiçoado, eu iria de bom grado emprestar a você o meu poder. Era esse o acordo, não era? Conde Saint-Germain fecha a cara e diz: para que você consiga cumprir o nosso acordo, primeiro você deve ceder. Eu quero que você diga apenas duas palavras. Diga: eu perdi. Quero ouvir isso saindo da sua boca. Faça isso e poderá ser livre. O menino Lulinha ouviu aquilo e diz: seria só isso mesmo? Você me desafiou porque queria me fazer dizer algo assim? Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Eu perdi. Sim, eu perdi. Mas apesar de tal derrota, finalmente eu sou livre e a liberdade é a única coisa que importa. Não tem problema, admitirei qualquer coisa por essa doce sensação de estar livre.
Foi a mesma coisa que ele disse quando saiu aqui de Curitiba. Logo, o Conde Saint-Germain envia sua mini adaga em direção a ele e transpassa a cabeça do mini Lulinha. O mini Lulinha responde ele com ferimentos gravíssimos. O Tipex não era meu, companheiro. O Tipex não era meu. Ele ofende o nosso menino Conde Saint-Germain e Conde responde ele. Nós tínhamos apenas um acordo. Se eu te libertasse desse baú então, o seu poder seria meu para barganhar à vontade. Ele retira a adaga de dentro da cabeça do Lulinha e insere no gume da sua espada. Enquanto faz isto, ele começa a manifestar o poder das cartas féricas. O semblante dele de calmo vira para um semblante sombrio, a carta férica começa a implorar para ter o seu poder de volta, e ele simplesmente responde: eu desejo conhecer todos os mistérios presentes aqui neste mundo. Quero ter todos os OVNIs, os objetos encantados e artefatos que existam por aí. Até mesmo o poder dos espíritos será somente meu. Foge, Tebilu, ele é tarado! Afinal, eu sou um colecionador dessas coisas paranormais. Além disso, se tivesse que escolher, diria que há algo capaz de superar a importância de qualquer outra peculiaridade? Você já ouviu falar sobre Dandadan antes? Olha, se você não conhece, se inscreve no canal Sonark Animes. Eu faço resumos semanais de Dandadan, independente se é da obra completa, do anime ou qualquer coisa que venha na minha cabeça. Já é outro dia e a cena corta finalmente para o hospital. Antes disso, a gente tem um breve comunicado da polícia que diz que houve um incidente dentro de um prédio abandonado, onde vários delinquentes acabaram enfrentando uma turminha rival de uma escola e tiveram mais de 100 feridos, e que tudo não passou apenas de uma briga de gangues afinal de contas. Indo até o quarto do hospital, está Zuma e o policial completamente esfolado. O policial fica questionando Unji, já que ele não disse nada sobre o que aconteceu e nem que ele tinha poderes relacionados ao guarda-chuva e muito menos sobre o tabuleiro. Ele diz que ouviu falar de uma pessoa que, se ele pegasse aquela orbe dourada, ele conseguiria acessar o tabuleiro e por fim libertar todo mundo de lá. O policial continua perguntando por que ele não contou nada e ele diz: bom, você nunca acreditaria em mim, nem o detetive acreditou quando eu disse. O policial explica mais uma vez que o que ele fez não se faz a ninguém, já que um dia ele chegou em casa depois de trabalhar por vários dias seguidos e encontrou um cara completamente estranho na casa. E quando decidiu perguntar sobre Zuma, aquele cara não sabia explicar aonde ele estava. Zuma explica pra ele que aquele velho ficou preso no tabuleiro quando ainda era apenas uma criança, que ele passou mais de 25 anos lá dentro. Zuma finaliza dizendo que ele não parecia ter noção de onde estava, então ele decidiu deixar ele na casa do policial de Zuma para que ele se lembrasse de onde morava e por fim voltar para seus pais, se é que eles estão vivos. O policial pergunta por que diabos ele não avisou e ele disse: bom, eu fui até a delegacia, eu até contei pro Sr. Benson sobre isto, mas eu acho que ele não estava prestando muita atenção. Por fim o policial acaba dizendo que já sabia que ele tinha passado na delegacia porque ele viu o relatório do Achados e Perdidos e tinha o nome de Zuma, mas não tinha o nome de quem acompanhou ele naquele lugar. Até que Zuma tenta se lembrar do rosto do Saint-Germain, mas também não se lembra. E a cena corta mais uma vez para todos os delinquentes fazendo uma visita para Zuma e pro policial. Zuma fica putaço com ele, dizendo que tem outras pessoas doentes ali e precisa de silêncio. Cortando a cena para uma ótima churrascaria, a vovó Seiko diz: seus malditos pirralhos, isso vai estourar porcaria do meu orçamento, vocês sabiam? Então ela aponta o dedo para todos os valentões que estavam no meio da batalha campal e diz: comam até ficar estufados, bando de idiotas. A gente vê eles comendo igual uns animais. A Yase com certeza vai passar fome por alguns anos graças a essa alimentação continental. Se bem que assim que cortar a cena, vocês vão ver que ela não precisará mais de comida por muito tempo. A Aira está preparando algumas vestimentas na sua casinha de boneca. Ela separa um vestidinho e oferece a Yase. Ela começa a desperocar a cabeça e pergunta se ela é burra ou se tá fazendo o papel de idiota, já que ela não quer brincar de casinha. A única coisa que ela quer é voltar ao seu tamanho normal. A Aira começa a fazer gestos como se estivesse dando uma festinha do chá e a Vamola vê tudo aquilo dizendo que a Momo está muito fofinha. Ela continua gritando ainda mais alto e a Aira, ainda brincando de boneca, pergunta se ela não precisa de cálcio, por isso que não cresceu. E lá no fundo a vovó Seiko, que é a verdadeira vilã dessa obra, começa a gritar: comam carne, comam, façam meu dinheiro valer a pena, cambada de miseráveis. Didi e Sakata se aproximam de Ayase e perguntam: por que você não pediu ajuda pra gente? Nós também somos da equipe e também poderíamos ajudar. Eu não quero que você conte apenas com o Okarun, afinal de contas, nós também somos amigos. O Okarun explica o que aconteceu, que ele queria salvar a Ayase o mais rápido possível e que não tinha tempo suficiente para avisar ninguém. Enquanto isso, a Ayase entra em uma batalha contra o ursinho de pelúcia de Aira. Logo ela dá um socão nele, arremessando para longe. Didi chama a Ayase mais uma vez e explica para ela que eles também são amigos, que ela pode contar com ele também além de contar com o Okarun. O Okarun e a Ayase se lembram do que aconteceu
daquela cena maravilhosa onde ele disse que amava ela de verdade e se lembra da promessa de Ocaron: quando sairmos daqui você pode confessar outra vez, mas faça isso do jeito certo. Ambos ficam vermelhos e a Vamola, ainda olhando pra ela com cara de fofinha, escuta a Aira dizendo: vem até nós sempre que precisar, independente do que seja. Todos mostram muita preocupação, mas Didi reitera ainda mais uma vez, dizendo: Momo, você é bastante importante pra mim. Finalmente a Yase diz que entendeu que da próxima vez vai pedir ajuda e então começa mais uma guerra familiar. A cabeçuda começa a discutir com a nossa amiga Aira, dizendo que se dependesse apenas da Rin e dela, tudo seria resolvido o mais rápido possível. A Rin então pergunta quem diabos é ela e pra ela não se achar fofinha, já que ela tem a cabeça do tamanho de um martelo. Elas começam a se encarar e Didi pergunta pra Yase se está realmente tudo bem. Ela diz que os ferimentos dela já sararam, então não é pra ele se preocupar, que ela só quer meter a porrada em todo mundo que tá ali fazendo barulho. Didi pergunta pra Seiko se vai ficar tudo bem com a Yase, já que ela está do tamanho do dedinho dele, e ela diz que não sabe. E também dá uma bronca nela dizendo que não é bom ela sair colocando a boca em tudo que é lugar. Logo a vovó Seiko abaixa a cabeça enquanto ajeita o seu garfinho no seu prato e diz: Ken, valeu, você tirou a Momo de lá, tivemos sorte de tirar ela daquele lugar. Sou muito grata a você. E você também, velhinha porreta. Obrigado por estar ao lado da Momo. Enquanto isso, a vovó Turbo come a sua carninha como se fosse um micro-leão. Ocaron pergunta mais uma vez a Seiko o que eles podem fazer para resolver aquela situação de Ayase e ela diz: não importa o que aconteça, a gente vai tirar ela dessa. E a cena corta pros dois um pertinho do outro, só que em tamanho diferente para variar. Será que aquele meme "para, eu sei que eu sou baixinha" funciona nesses casos? E mais uma vez estão todos preparados para o incrível jogo entre a vovó Seiko e a vovó Miau. Ocaron fica parado esperando aquela merda toda acontecer e a vovó Seiko está preparada para rebater mais uma bola incrível da vovó Miau. Todos ficam torcendo, querendo que apenas uma vença, já que 2 é impossível. A Yase está contente mesmo estando do tamanho de um feijãozinho e o Sakata começa a tirar fotos de todo mundo. Quando de repente a vovó Miau arremessa a sua bola surpresa. Logo a vovó Seiko se prepara para rebater aquela bola e diz que não vai perder mais uma vez, que ela já foi humilhada bastante da última vez que tudo aquilo aconteceu. A vovó Miau então revela o seu plano secreto, que aquela não era o seu lançamento ultra destruidor número 6, e sim a sua bola curva alienígena. A bola dourada do Ocaron pega efeito e desvia da primeira rebatida. Todos lá ficam crentes que a Seiko vai perder aquela bola, mas ela visualiza aquilo como se fosse um caranguejo. Ela então recupera a sua atacada e lança a bola pra fora do estádio. Aí todo mundo percebe o que aconteceu e que merda, hein? O que a gente vai fazer agora? A vovó Seiko diz que ali falador passa mal e por fim todos eles saem procurando a bola do Ocaron. Até que finalmente eles encontram a bola do menino que estava perdido e ele agradece a todos por simplesmente terem ajudado ele a encontrar. A Yase começa a dizer que aquilo é uma excelente notícia, mas logo a vovó Turbo diz: está na hora de me devolver. Todos lá ficam sem entender e o Ocaron diz: realmente está na hora. Eles continuam sem entender nada até que a vovó Turbo diz: nós tínhamos um acordo que ele poderia utilizar os meus poderes espirituais até ele recuperar as suas 2 bolinhas. E como ele já a devolveu, acho que já passou da hora dele me devolver o meu poder. O Ocaron aceita aquilo de bom grado, mas Aira se recusa, até porque se os alienígenas atacarem, o Ocaron é extremamente poderoso e sem ele muito provável que eles não vão conseguir derrotar a armada alienígena. O Ocaron encara a vovó Turbo, mas por fim acaba agradecendo ela por deixar ele utilizar seus poderes. A vovó Seiko se prepara mais uma vez para fazer o ritual da bacia, prepara o seu leque gigantesco enquanto o Ocaron está segurando a vovó Miau no colo. Todos lá ficam olhando tensos, até que ela bate com aquele leque na cabeça do menino. A vovó Miau sai do colo dele, todos ficam observando pacientemente, e de repente a enorme aura da vovó Turbo toma conta daquele local. Todos ficam esperando o ataque e sentem a sede de sangue dela. A Aira pede pra Didi preparar o demônio do olho, mas simplesmente a aura desaparece e a vovó Turbo devagar vai cruzando a porta. Enquanto isso, todos eles lembram dos momentos que passaram juntos. Para finalizar, ela cruza a porta e diz: até mais. Finalmente toda aquela historinha acaba e a Yase vai comer um papazinho. Logo ela pega 2 grãozinhos de arroz que a Vamola dá com toda a felicidade pra ela e começa a comer. Ela dá apenas 2 mordidinhas e logo fica cheia. Então ela diz que só queria poder comer um miojão e ser feliz. A vovó Seiko pergunta se ela quer que ela prepare isto. E ela diz que não, que se ela desse uma bocanhada em 2 centímetros que seja do miojo, provavelmente ela se afogaria. E falar em se afogar, ela decide então pedir água pra Vamola. Gentilmente ela se aproxima com uma seringa daquelas bem pequenininhas, se aproxima da boca da Yase e essa cena, bom, deixou ela meio molhada, por assim dizer. Ela reclama pra Vamola que ela foi rápida demais e a tensão superficial poderia fazer ela se afogar, já que as gotículas de água, graças ao tamanho diminuto dela, são como se ela estivesse no espaço. Então ela vê aquelas gotículas de água e acaba sugando elas pra dentro.
A gente tem mais algumas ceninhas fofinhas de Ayase no seu tamanho rebaixado e Vamola olhando pra ela como se quisesse brincar com uma boneca. Até que por fim a Ayase diz que a única coisa boa de ficar daquele tamanho é que ela não precisa ir pra escola e pode dormir o dia inteiro. Eu também queria ficar desse tamanho. Logo vem a vovó Seiko estraga prazeres e diz que não, que todos os estudos dela estão atrasados e ela tem que ir pra escola, senão ela vai reprovar no final do ano. E só o fato dela estar pequena não é o suficiente, até porque não acabou o mundo ainda. E lembra que eu te falei da minha teoria do Nurarihyon? Muito provável que a vovó Seiko seja essa criatura lendária, se não viu, vai lá ver nos cards acima. A Ayase pergunta que palhaçada é essa, já que ela está extremamente pequena e todo mundo vai ver ela e trazer muitos problemas. A vovó Seiko diz que ela vai ter que dar um jeito porque ela não vai faltar escola, não importa o que ela faça. A Ayase tenta continuar argumentando, tentando não ir para a escola, assim como eu fazia antes, mas a vovó Seiko utiliza uma tática de mãe, perguntando sobre o boletim dela, dizendo que se talvez ela mostrar o boletim, com certeza ela poderia faltar à escola. Até que a Ayase pensa bem e diz, tá, eu vou pra escola então. Indo já pra escola, Aira e Vamola estão olhando enquanto a Ayase está no bolsinho de Okarun. O Okarun pergunta pra ela por que ela foi pra escola daquele tamanho, e ela explicou toda aquela cena que a sua avó fez. Ela começa a ficar vermelhinha porque a Aira está muito perto e diz pra ela sair de lá de perto dela, senão alguém vai ver ela daquele tamanho. Indo já pra escola, todos os alunos estão estudando calmamente. Enquanto isso, a Ayase está em cima de um caderno gigantesco com seu mini caderno dado por Vamola, que afinal de contas ela fez rasgando o próprio caderno. O Okarun dá uma bronca em Vamola dizendo que ela tá deixando a Ayase muito exposta. A Ayase vê aquela cena e diz que tá ficando cansada de tudo aquilo, que ela não vai mais se esconder de ninguém. Até que o Okarun começa a se desesperar em ver que ela tá acenando e chamando todo mundo que tá ali na sala. O garoto acaba ouvindo alguma coisa, olha na direção de Ayase, mas ele não vê ela, acreditando que quem chamou ele foi Vamola. Vamola dá um sorrisinho dizendo que não chamou ninguém, até que o meliante volta a fazer suas coisas. A Ayase então começa a explicar para o Okarun dizendo, viu, ele não me percebeu na frente dele. Acho que é assim que as fadas se sentem, não acha? O Okarun começa a perguntar como assim. Então por final ela acaba explicando. Quem um dia viu algumas lendas na internet sobre fadas, que todo mundo em um certo momento da história humana foi capaz de ver elas. Mas como o tempo foi passando, eles perderam essa habilidade, porque somente quem deseja ver as fadas realmente consegue enxergá-las, que para a pessoa fazer isto ela tem que focar a visão, além de acreditar, é claro, ela tem que desejar ver a fada. E por final essa venda diz que só não consegue ver fadas quem ainda não tentou ver as fadas. O Okarun fica estupefato com o tamanho conhecimento que vem da gigantesca cabeça de Ayase nesse momento e acaba gritando no meio da sala de aula. Então o professor dá bronca nele e fala, não mano, Taquinha, que porra é essa que você tá fazendo aí atrás que tá fazendo barulho? O Okarun fica vermelho até porque passou vergonha na frente de todo mundo da escola e Ayase aponta pra ele dizendo que ele ficou de xereca. Ele então começa a cochichar pra Ayase dizendo que descobriu alguma forma de talvez fazer ela voltar ao normal. Pouco tempo depois, toda a gangue sobrenatural se junta dentro da biblioteca. O Okarun dá as ordens dizendo que eles vão procurar qualquer coisa que falem sobre fadas. Independente se for romance ou qualquer outra coisa que seja, qualquer assunto relacionado a fadas provavelmente vai ajudar eles com aquilo. Enquanto procura, Rin diz que se eles estiverem procurando fadas reais, é muito improvável que eles encontram uma, já que nos livros que ela leu, as fadas são seres extremamente imperceptíveis. Que assim que a pessoa observa uma fada e acaba desviando o olhar, ele acaba esquecendo dela. E mais uma vez, a Ayase sai do bolsinho do Okarun. Ela agradece o fato de todo mundo estar ajudando ela com aquilo, e o Okarun pergunta se eles viram a vovó Turbo depois daquele dia. A Ayase diz que não viu e que sente muita saudade dela. Ela também fala que no começo achou que ela voltaria assim que sentisse fome, mas acabou não voltando. E está preocupada com a sua avó, porque mesmo ela se fazendo de durona, ela também sente muita falta da vovó Miau. O Okarun comenta que também sente falta, até porque ele não consegue utilizar mais os poderes dela, mas que tá contente porque recuperou as duas bolotinhas dele. Ele tenta comentar sobre a declaração que ele fez pra Ayase enquanto eles estavam naquele mundo estranho, mas ela diz que não é o momento, e a única coisa que ela quer é que Okarun não traia a confiança dela. Okarun diz pra ela que só pode trair ela se eles estiverem namorando. A Ayase fica pistola com ele, dizendo que se ele falou isso é porque muito provável ele já pensa em trair a Ayase. Por fim, enquanto a Ayase puxa a orelha do Okarun naquele tamanho maravilhoso dela, ela olha em meio aos livros e vê uma espécie de gnomo observando. A Ayase então aponta pro Okarun, dizendo pra ele olhar bem ali, e ele pergunta o que foi. Ela então diz que viu um homenzinho barbudo e pequeno olhando pra ela. Ele pergunta se não é uma espécie de creptídeo que ele conhece, e ela diz que não, que parecia mais como uma fada ou um gnomo. Eles então começam a procurar em todos os locais da biblioteca, e Ayase se pergunta se ela conseguiu ver aquilo porque agora ela está pequenininha, e por causa desse tamanho, provavelmente então ela consegue ver fadas. Ou talvez o que aconteceu com ela também tenha acontecido com o velhinho. Finalmente o sinal da escola toca e o intervalo de Okarun e dos outros acaba.
bom. O Quinta Gordinho entra na biblioteca avisando que eles vão ter aula de educação física e que ele não sabe o porquê, mas ele odeia aquela matéria. Eu também não faço ideia do porquê será. A Yasi diz para ele não se preocupar que ela vai procurar aquele velhinho para saber o que está acontecendo. Eles perguntam para Momo se ela tem algum plano e o Didi se oferece para ficar junto com ela. Por fim, ela diz para ninguém se preocupar que ela consegue resolver aquilo sozinho e que eles têm que ir logo porque a aula já está prestes a começar. Todos então saem da sala da biblioteca. Já indo para a sala de educação física, começa um teste de aptidão física. O Quinta chega no Ocarum desafiando ele para uma corrida, já que muito provavelmente ele é o que menos vai humilhar o nosso menino gorducho. Por fim, então, o Ocarum diz que não corre muito bem, que ele faz aquele trajeto de corrida em apenas 9 segundos, o que é um tempo muito ruim. Então, se aproveitando daquilo, aparece o garoto que mexeu com a Yasi, falando mal dela, e o Ocarum ergueu pegando ele pelo pescoço, perguntando se o Ocarum não gostaria de correr contra ele, até porque desde juvenil essas pessoas pelo visto gostam de humilhar os outros. O Ocarum diz que ia correr com Quinta, então o Valentão pergunta se Quinta tem algum problema em deixar o Ocarum correr contra ele. Quinta acaba respondendo que não, e por fim a gente decide então começar essa corrida. O Ocarum vai totalmente deprimido, sabendo que a humilhação vem a cavalo. O sinal toca e ambos disparam. O Ocarum faz essa volta em apenas 5.8 segundos. Todos lá ficam surpresos e o Quinta agradece a Deus porque ele não aceitou correr contra o Ocarum, até porque ele não queria ser humilhado daquela forma tão patética. O Ocarum começa a fazer vários esportes, como arremesso de bola, e lança ela em até 15 metros. Ele continua fazendo alguns arremessos e ele consegue arremessar para 35 metros. Ele continua fazendo alguns esportes e bate o recorde escolar em todos eles. As pessoas não conseguem entender como o Ocarum ficou tão bom em esportes assim, e o professor se aproxima dele perguntando de que clube ele faz parte. Ele diz que faz parte do clube de investigação histórica. O professor diz que nunca ouviu a porcaria daquele nome uma única vez naquela escola e pergunta se o Ocarum não tem interesse em participar do clube de beisebol. Por fim, o Ocarum se recusa e o professor vira as costas. Logo, o Ocarum se lembra da vovó Turbo e se pergunta: como que eu consigo fazer todas essas coisas se ela foi embora? E como que eu fiquei tão em forma assim? Voltando para dentro da biblioteca, a Yasi foi largada em cima da mesa e fica se perguntando como que ela vai sair daquele lugar, já que muito provável se ela cair dali, a morte é certa. Então ela se concentra por um breve momento e utiliza seus poderes de aura para agarrar em uma das estantes da biblioteca. A gente nota que ela consegue utilizar os seus poderes normalmente e que eles estão do tamanho normal. Então ela utiliza e se movimenta pela biblioteca como se fosse o Homem-Aranha. Ela começa a procurar por todas as prateleiras da biblioteca tentando localizar aquele velhinho barbudo. Ela procura dentro das prateleiras e até mesmo dentro do aquário, mas não acaba achando aquela criatura. Enquanto ela está parada e se perguntando se aquilo não foi somente obra da imaginação dela, ela olha um vulto abrindo a porta. Ela para prestar um pouco mais de atenção e uma estudante com uma aparência muito estranha, lembrando muito aquela personagem de terror Momo, entra na sala com um abridor de cartas, que é muito provável é aquele mesmo abridor de cartas que o Saint-Germain utiliza para roubar a essência dos yokais. A Yasi começa a olhar aquilo assustada e logo se esconde atrás de uma prateleira. A Momo das lendas de terror, com o cabelo todo jogado no rosto, procura a Yasi por todos os locais, em cima das prateleiras, em cima das mesas, embaixo delas, até que a Yasi finalmente faz um barulho e ela olha o mais rápido possível para aquele local para ver se ela está ali. Assim que ela decide avançar até lá, a Yasi pensa rápido e utiliza seus poderes de aura para derrubar alguns livros, mas antes disso ela nota que essa pessoa estranha está chamando ela pelo nome. Enquanto derruba os livros, se pergunta se ela sabe que a Yasi ficou pequena. Por fim, todos os livros são derrubados em cima da pessoa esquisita e a Yasi corre o mais rápido possível daquele lugar, até que um livro cai em cima de a Yasi. Ela continua procurando, pedindo para a Yasi aparecer, até que a Yasi acaba soltando um suspiro embaixo do livro, até porque ele está muito pesado e ela olha com uma forma esquisita e completamente torta. Então é nesse livro que você está metida. Corre o mais rápido possível em direção ao livro e levanta ele. Mas graças a Deus a Yasi fugiu o mais rápido possível correndo de lá. Por fim o sinal toca e a garota esquisita sai correndo o mais rápido possível daquele lugar, até porque ela não quer que ninguém pegue ela. A Yasi, que utilizou seus poderes de aura para subir em cima da prateleira, se pergunta quem diabos é aquela garota esquisita. Cortando para o Ocarum, que ouviu o sinal bater e vai correndo em direção à biblioteca para encontrar a Yasi o mais rápido possível. O professor, que todo mundo sabe que é o Saint-Germain, menos o Ocarum e seus amigos, pergunta por que ele tá correndo tanto assim pelos corredores da escola, até porque se ele esbarrar em alguém vai dar um problemão. O Ocarum diz que não é nada e que ele só tem que ir a um lugar o mais rápido possível. O professor barra ele perguntando como que tá as atividades do clube e se ele descobriu alguma coisa. O Ocarum diz que descobriu, mas precisa ser daquele local o mais rápido possível, e o professor chama ele mais uma vez, perguntando quais descobertas ele fez no clube. O Ocarum continua dizendo que está com muita pressa e o professor continua insistindo para ele ficar, para finalizar a maluquice, enquanto o Ocarum diz que não pode ficar parado ali e tenta sair o mais rápido
possível daquele local, o professor começa a puxar assuntos estranhos, dizendo que esse papo de cancelamento de ruídos não é praia dele, que ele tá procurando algumas informações necessárias para descobrir como parar o cancelamento de ruídos padrão. Então ele dá uma explicação científica, dizendo que as partículas de onda dos ruídos sempre é atingida com sua forma de onda composta. Em outras palavras, é idêntico à relação entre mais e menos. Por fim, ele explica que se essas duas ondas de ruído se chocar, a pessoa acaba não escutando nada, o que é muito estranho, já que pro sentido lógico do ser humano, se essas duas ondas de ruído se fundir, dá a entender que elas aumentariam o valor. No caso, dobraria a capacidade de emitir som desse ruído, mas como o professor explicou, elas se cancelam automaticamente. E ele continua explicando, porém no meu caso eu me sinto tão incomodado que até prefiro evitar. Ele continua fazendo mais algumas explicações científicas para o Karun enquanto o Karun anda pela escola, tentando fugir dele o mais rápido que consegue. Então mais uma explicação para vocês, até porque eu preciso prolongar este resumo. Ele continua explicando para o Karun que se ele iniciar vários metrônomos aleatoriamente, as vibrações dele serão transmitidas entre eles, de forma muito constante, e em 2 ou 3 minutos todos estarão sincronizados perfeitamente. E também continua explicando que as bactérias também possuem vibrações, de uma forma bem única por sinal, e que elas sempre se alinham conforme o ambiente. E por fim, as células humanas constituem apenas 10% de todas as células do corpo, o restante é apenas bactérias. Ou seja, ao invés de ter livre-arbítrio, todas as ações humanas são decididas apenas por frequências vibracionais, que são características de suas bactérias. O Karun para e diz que essa forma que o professor está colocando essa teoria é completamente genial. Por fim, o professor pergunta se finalmente ele vai se render. O Karun não entende muito aquilo e ele pergunta mais uma vez se ele aceita a derrota perante ao grande conhecimento perfeito que ele possui. O Karun diz que sim e sai andando de lá enquanto diz que ele venceu, mas o Karun cometeu um gravíssimo erro. Antes que ele consiga fazer alguma coisa, o Karun diz que está ansioso para ouvir mais teorias vindo do professor. Então ele se retira daquele local, enquanto o professor remove do seu jaleco um abridor de cartas. Ele olha para aquele objeto rapidamente e coloca ele no seu bolso mais uma vez, e a cena corta mais uma vez para Yase. Ela explica que viu uma garota esquisita perseguindo ela pela biblioteca com um abridor de cartas. Todo mundo fica se perguntando quem diabos é aquela garota, ela diz que nunca viu aquela garota na vida. O Karun finalmente consegue entrar na biblioteca e pergunta para todos o que está acontecendo. A Yase explica o que aconteceu, que uma garota de cabelos longos estava procurando ela com um abridor de carta pedindo para ela se render. Ele ajusta seu óculos e diz que recentemente também ouviu isto e que está tudo muito esquisito. Enquanto ele fala isto, ele olha para Yase que está no bolso de Aira, e por sinal Aira acha que ele está olhando os peitos dela. Ele começa a dizer que não, que jamais faria isto, e Aira pede para ele apenas dizer a verdade, que se ele dizer a verdade ele provavelmente vai poder olhar mais uma vez. Após toda a pressão, ele confirma que estava olhando para aquele lugar e Aira começa a ficar felizinha. Fica completamente pistola ao ver que mais uma vez Aira se aproximou pedindo para o Karun não agir de forma tão formal com ele. Então ela finalmente cansa daquilo, pega uma cadeira e taca na cabeça do Karun utilizando seus poderes. Cortando a cena dos 3 trapalhões, ela volta para aquela garota do cabelo longo, comprido e esquisita. Logo uma voz estranha ecoa de uma porta fechada. Ela diz: "Você está agindo de maneira errada." Então ela se assusta ouvindo aquilo. Se você não fizer o seu oponente se render, não será possível roubar todas as suas habilidades. Eu te dei poder para que você fosse capaz de fazer isto, se lembra? A garota esquisita diz que ainda não pode controlar aquele poder e ele responde mais uma vez: "Você não deve tentar controlá-lo agora, apenas entregue-se de corpo e alma àquilo. Enfrente os seus próprios desejos. O que você quer fazer? Que tipo de eu você quer se tornar? Você pode ser quem você quiser." Igual a Barbie, por sinal. Logo, várias criaturas diminutas aparecem com aquela forma esquisita parecendo um gnomo barbudinho. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Eu com certeza sei que vocês perceberam que esse resumo já foi lançado, mas como eu falei pra vocês durante a semana que eu iria unificar todo o conteúdo em um vídeo longo do final de semana. Mas não se preocupem que teremos mais Dandadan durante a semana. Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like maravilhoso. No mais é isto, Sonar quem diz, tchau!